Por outro lado, você precisa ver que um longo trabalho de penetração nos meios militares vem sendo feito desde 1940. Então é importante saber isso. Quer dizer, os partidos comunistas eles têm especialistas nisso aí. Um deles é o nosso amigo Quartinho de Moraes. Quartinho de Moraes é o grande estudioso da esquerda militar brasileira. Você escreveu uma obra em 3 volumes sobre a esquerda militar brasileira já há 20 anos. Né? Então você imagina toda a geração formada pelo Quartinho de Moraes. Né? Por outro lado, uma coisa que você é preciso também levar em conta é que graças à pobreza intelectual reinante, aparece a mentalidade doutrinária, que é você é contra ou a favor as coisas em bloco. Tá certo? Então, se você está a favor de uma determinada política, então você usará de todos os argumentos em favor dela. Você fabricará argumentos como um gerador de lero-lero, tá entendendo? Porque o que interessa é estar do lado certo, do lado que o sujeito considera certo. Quer dizer, a noção de uma realidade complexa que tem que ser analisada, que é ambígua, que está mudando todo dia, isso aí, para o sujeito chegar até a percepção disso, hoje em dia é quase impossível. Tá certo? Então, foi por isso que durante a década de 90 eu insistia muito com os nossos liberais, sobretudo no Fórum da Liberdade, junto ao Instituto Liberal, que eles precisavam fazer um trabalho de esclarecimento junto às Forças Armadas. Tá certo? Mas acontece que o sujeito é liberal, então ele é antimilitarista, ele tem um tremendo preconceito antimilitar, ele não quer se misturar com essa gente, então os comunistas lá se misturavam e eles ficavam a uma higiênica distância. Resultado, nós não sabemos a profundidade da penetração da doutrinação esquerdista entre os militares. E, portanto, fica difícil, quando o pessoal começou com a história de intervencionismo, intervenção militar, botar as tropas na rua, etc, etc, ele fala, bom, vocês não sabem quem vocês estão convocando. Vocês estão chamando o cachorro, mas você não sabe se ele é amigo ou inimigo, se ele vai te defender ou vai te morder. Ninguém sabe isso aí. Eu, que tinha uma longa convivência com os militares, trabalhei com eles no tempo do livro Exército na História do Brasil, eu vivia fazendo conferência no Clube Militar, Círculo Militar de Belo Horizonte, Escola de Guerra Naval, Escola de Estado-Maior. Eu falei, olha, eu perdi o contato com os militares, eu não sei o que eles estão pensando, mas na época, até a última informação que eu tive, né, o grupo intelectualmente mais ativo que havia nas Forças Armadas era chefiado pelo general Meira Matos, que era um homem destacado no tempo de destaque no tempo da ditadura militar, e que era sem dúvida um intelectual, um estudioso. Né? Era o homem mais feio da América Latina, mas ele era tão feio que ele chegava a ser bonito. Né? Mas era um homem inteligentíssimo, agradabilíssimo, foi um bom amigo. Né? Mas ele estava convencido de uma nova teoria de que o problema de Oriente e Ocidente, quer dizer, a bipartição do mundo, tinha acabado e que agora o problema era Norte e Sul, era pobres contra ricos. Então pronto, já entrou na história terceiro-mundista. Tá certo? Ao mesmo tempo, o presidente do Clube Militar, que era o general Hélio Biapina, né, que era um sujeito do qual a esquerda tinha horror, porque eles inventaram a história de que ele tinha torturado o Gregório Bezerra, que era exatamente o contrário, ele salvou o Gregório Bezerra da tortura. Ele, na época, já estava com a cabeça tão virada que o sonho da vida dele era ter um contato com o pessoal da Hora do Povo. Havia um grupo também de oficiais chamado SEBRE, Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos, um treco assim, que era aquele nacionalismo esquerdista. O nacionalismo brasileiro é muito estranho. Ele é um nacionalismo que tem nada a ver com os valores, sobretudo com os valores culturais da nação. Ele tem a ver com os recursos materiais. O negócio do petróleo é nosso, né? Então, aquele senso de propriedade do território predomina sobre aquilo que se considera um nacionalismo em qualquer outro lugar, quer dizer, um nacionalismo como um culto das tradições da pátria. O que são essas tradições? É a memória de grandes feitos realizados em comum. Né? Uma batalha, a construção de uma catedral, a conquista do território, né? Grandes projetos econômicos ou educacionais, tudo isso vai formando a memória daqueles feitos em comum e dá o senso da identidade nacional. Né? O nacionalismo brasileiro não tem isso. Ao contrário, né? Em geral, os heróis nacionais são desprezados, o passado é desprezado,
ninguém liga para isso, ninguém quer nem saber. Esta influência excessiva desses intelectuais militantes de esquerda no Brasil, ela já é um resultado, vamos dizer, do vácuo cultural que nós temos, vamos dizer, há décadas. Tá certo? Vácuo cultural que começa no próprio governo militar. Quer dizer, eu tenho certeza que aquela milicada toda que estava no poder não tinha condição de compreender o que estava acontecendo. Por quê? Eu sei que a primeira vez que um milico deu sinal de ter percebido que existia algo chamado Antônio Gramsci foi 8 anos depois de eu publicar o meu livro A Nova Era da Revolução Cultural. O livro saiu em 93. Né? Daí, em 81, o general Zé Fábrica escreveu um artiguinho dizendo: olha, isso aí está acontecendo. Né? Eu também sei, porque eu estava lá, eu fazia conferências para os caras, eu sei que tudo sobre o Gramsci fui eu que informei a eles, eles não sabiam absolutamente nada na década de 90. Agora você imagina a década de 60. Né? Então, se você pega, qual era o grande intelectual das Forças Armadas? Era o general Golbery. O Golbery não fala uma linha sobre Antônio Gramsci. Naquela altura, o Gramsci já estava de vento em popa no Brasil. Né? Então, também precisa ver isso. Se existe um preconceito antimilitar da parte de intelectuais de direita no Brasil, conservadores, porque são todos liberais, na escola austríaca, são todos economicistas, etc. Existe um preconceito anticivil da parte dos militares. Os militares sempre se acharam muito superiores aos civis, não confiavam em ninguém e, naturalmente, tudo o que não estava nos informes do seu serviço secreto não existia. Então também se fecharam dentro de uma redoma para... Então, tudo política de avestruz. Eu não quero saber o que o outro está fazendo, né? Mas eu tenho alguma opinião a respeito. Então, tudo isso aí mostra um estado de teratologia intelectual como nunca se viu no mundo. Isso não é de agora, isso vem da década de 60.